Olá, tudo bem? Olá. Sejam todos bem-vindos ao Propetec Podcast. Eu sou o Renato Camacho, proprietário da Propetec e também sou o apresentador. O Mari, aqui no Brasil eles falam assim, host, apresentador, eles falam um monte de nomenclatura bonita, mas eu sou um mero apresentador. Eu gosto de fazer o podcast bem tranquilo. Então vamos lá. Hoje nós temos a Merily convidada, tá? Hoje nós vamos falar sobre internacionalização, sobre por que a Estônia, tá aqui, ó, por que a Estônia virou a porta de entrada dos negócios brasileiros na Europa, tá? Então eu deixo a palavra com a Marily. Muito obrigado por você se fazer presente, abrir a sua agenda, né? Nós já conversamos outras oportunidades, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da Marily, a gente vai falar um pouquinho do país de origem dela, ela vai contar um pouquinho história, formação, e aí a gente vai trocar algumas ideias que nada mais do que uma profissional nascida no país para falar do seu próprio país, né? Então, já deixo o convite aqui aberto, os dados da Marily durante o nosso bate-papo vai aparecer aqui na tela. Também, depois, se vocês quiserem mais informações, aqui na descrição, aqui embaixo, vai estar todos os contatos da Marily e assim por diante, tá bom? Algumas informações que ela passar, como link, alguns sites do país para buscar informação, eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo. Marily, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renato. Estou muito feliz em participar desse podcast. Eu quero muito trazer conhecimento para o meu país, Estônia. Então, obrigada. Muito bom. Ô Merily, você conta um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória sua, conta um pouco da sua formação, de como que você chegou no Brasil, por que você veio para o Brasil, enfim, né, todas essas questões aí, porque assim, as pessoas ficam um tanto quanto curioso, igual no meu caso, eu falei assim, mas, gente, a Marily está na Europa, enfim, tem uma infinidade de oportunidade, e aí, enfim, ela veio para o Brasil, enfim, conta a história que vai ser melhor contado. Então, eu nasci na Estônia, só que em 2005, quando ainda era adolescente, minha mãe conseguiu um emprego na Bélgica. Então, a gente se mudou para a Bélgica em 2005. Lá eu terminei meu ensino médio e de lá eu fui para a Inglaterra. Então, eu fiz a minha graduação e mestrado em universidades inglesas. E depois de completar o meu mestrado, eu consegui um emprego na Bélgica. Então, para explicar, a minha trajetória era direcionada para trabalhar na União Europeia, nas instituições europeias, na Nação Unida. Então, essa foi a minha trajetória, os meus estudos. Tudo era direcionado para isso. E daí comecei a trabalhar em Bruxelas, daí depois das universidades na Inglaterra, fui trabalhar na Bélgica, onde a minha mãe mora desde o início dos 2000. Então, fui lá, trabalhei por um ano e pensei, ainda tenho 24 anos, já estou nesse emprego sério, parece que já, assim, começou a minha vida, eu queria explorar mais, explorar o mundo. Então, por isso que eu comecei a ver, ok, o que daria para fazer? Aí eu comecei a olhar para Portugal, comecei a olhar para Austrália, Brasil. Era 2014, então era a Copa do Mundo no Brasil.
as pessoas estavam falando do Brasil. Pensei, ok, vou ver se tem alguma universidade interessante, alguma coisa para eu fazer no Brasil. E daí eu fui ver as cidades mais conhecidas do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, só que não consegui nem respostas das universidades. E no final, o que eu fiz era pesquisar no Google, melhor cidade para se morar no Brasil. E apareceu Curitiba. Mas Curitiba é uma cidade que não é conhecida pelos europeus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. E pensei em entrar em contato com as universidades e no final foi a Universidade Positivo que me deu uma resposta, temos interesse, nos mande os documentos e vamos fazer o processo. E no final deu certo, então em agosto de 2014 cheguei em Curitiba. Estou aqui, assim, no Brasil, estou desde então. Mas me mudei bastante no sul do Brasil, porque meu marido é funcionário público no Brasil, então ele passou em vários concursos, ele me levou para outros lugares do sul do Brasil. Então, essa é a minha trajetória. E aqui no Brasil, mudei totalmente também a minha carreira. Eu fiz MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior, e foi a primeira vez que comecei a pensar em ter o meu próprio negócio na época, porque a gente até fez um projeto do final de cursos para montar o próprio negócio. Então, foi a primeira vez que eu comecei a pensar nessa possibilidade. E até aventurei, tive um negócio na área de comida saudável, tive marketplace de comida saudável. Então, fiz umas coisinhas, não deu certo, mas experimentei. E no final comecei a daí trabalhar para outros de novo, mas de maneira remota. Então, meu primeiro emprego remotamente aqui no Brasil era para uma empresa americana de tecnologia. Depois trabalhei para uma empresa francesa e agora de novo em uma empresa americana. Então, sempre remotamente. E, além disso, eu faço YouTube. Faz alguns anos que estou falando da Estônia, estou falando das diferenças, semelhanças entre Brasil e Europa. Então, é isso que eu faço. Foi muito bom. um resumo. Não, muito bom. Sim, sim, sim. Assim, isso fica muito bem claro, que você praticamente adotou o Brasil como uma segunda nação, claro que a Estônia é a primeira, mas aparentemente a gente, assim, de longe a gente entende que você se adaptou, né? Porque você fala bem o português, você, enfim, tem toda essa desenvoltura, né, de estudar no Brasil, enfim, foi muito interessante. O Marily, explica para mim um pouquinho, assim, o tema ele é muito proposital, né? Assim, a gente fala da questão da internacionalização, né? Como que a gente pode, o brasileiro ou vice-versa, eu acho que nós não temos mais fronteira hoje, né? Tanto profissional quanto a nível de negócio, então seja produto, seja serviço, seja o que for, a gente não tem mais essa barreira, né? Claro, tem as barreiras fiscais, enfim, mas necessariamente não muito complicado como há 20, 25 anos atrás, né? Como que hoje você visualiza esse contexto, né, de Brasil fazer negócio com a Estônia ou vice-versa, né? Como que você vê isso hoje? Então, essa colaboração entre Estônia e Brasil tem aumentado bastante. Estônia está virando um país mais conhecido pelos brasileiros e até no governo brasileiro há interesse em conhecer Estônia. Então, eu sei de várias viagens das escolas, do governo no Brasil,
brasileiro que fazem viagens para a Estônia para aprender como digitalizar o governo, simplesmente aprender com a Estônia. E nesses dias eu vi também, eu morei em Porto Alegre, então tem uma empresa da Estônia chamada Cibernética, que acabou de fazer um acordo com o governo do Rio Grande do Sul para aprender com essa empresa estoniana como fazer essa ligação entre os dados públicos. Então, se você vai para um site do governo, você não precisa... O site do governo já sabe todo o seu histórico em outros ambientes públicos também. Então, é isso que a Estônia faz tão bem. Tudo é ligado. Você não precisa o tempo todo ficar colocando seus dados e tudo é muito seguro. Então, o governo do Rio Grande do Sul está agora fazendo essa colaboração com a empresa estoniana para também melhorar os serviços públicos, digitalizar, deixar mais seguro. Então, essa colaboração eu vejo que está aumentando bastante. Tem também muitos grupos da Estônia que vêm para o Brasil para aumentar a visibilidade da Estônia, sobre as possibilidades que existem na Estônia. É um dos países mais digitais do mundo, então tem o que aprender com o que eles fazem lá e tem muitas oportunidades de negócios também. Muito bom. A gente, na verdade, assim, a gente vem conversando durante um tempo, né? A gente vem trocando algumas informações e é claro que para fazer um bate-papo igual esse, a gente precisa, eu tenho o costume de pesquisar, de fazer leitura, né? Então, eu vou falar algumas coisas e se você quiser, você pode complementar, tá? Tá. Eu fiz algumas pesquisas, né? Igual você já falou, é um país extremamente avançado nas questões digitais, né? Ele tem um foco muito interessante na questão do empreendedorismo. Sim. A economia é muito instável, a economia é muito equalizada, então, assim, não tem altos e baixos, e também tem um foco na educação, né? Vocês estão ali em vários países em volta ali, e vocês acabam virando uma referência a nível mundial na questão quando a gente fala de educação, né? Então, é um país extremamente propício quando a gente quer falar de negócio, porque acaba sendo muito mais fácil, porque, assim, mais fácil no bom sentido, né? Eu não vou entrar muito, mas, enfim, tem as questões culturais, tem as questões de clima, tem todas essas outras questões. Mas, para que o negócio dê certo, é propício. Então, assim, foco em empreendedorismo, economia estável, a tecnologia, o digital já está bem avançado, e a questão de educação, isso eu que gosto do empreendedorismo, eu que trabalho com consultoria, isso daí seria um bolo de chocolate, como diz o outro, né? Que dá para se divertir no bom sentido, assim, a possibilidade do negócio de dar certo é muito maior do que dar errado, né? Diferente do Brasil, que a gente tem várias questões. Eu acho que a gente tem muitas questões favoráveis, mas a gente tem algumas questões desfavoráveis, né? E aqui não vou ficar levantando isso daí, porque hoje o podcast é da Marily, e hoje nós vamos falar única e exclusivamente da Estônia, da história da Marily, enfim, todas essas questões, né? Outra pergunta, Marily, como que ficaria, né, a questão de o brasileiro abrir uma empresa na Estônia? Qual que é o nível de dificuldade? Tem dificuldade? Não tem? A barreira é muito grande, né? Assim, no seu ponto de vista, né? Quais
impedimentos, dificuldades, oportunidades que às vezes você analisa, né? Como você tem um conhecimento cultural muito grande, então assim, eu acho que aqui o que tem aqui no Brasil daria muito certo lá, tá? Não precisa aprofundar muito, porque o negócio tem que ficar entre a gente, mas a gente pode contar um pouquinho, né? Contar um spoiler, assim, contar um pouquinho, né? Porque senão as pessoas vão roubar a nossa ideia, né? E não é esse o propósito, né? Mas, enfim, o que a gente poderia... então, assim, como que você poderia sinalizar essa questão? Tá, então eu pensaria na Estônia como uma porta de entrada para a Europa, porque Estônia é um país pequeno, tem uma população pequena, é 1,3 milhões de habitantes, então é pouca pessoa, então não é um mercado grande, interessante neste sentido. Só que Estônia faz parte da União Europeia. Então, você abrindo um negócio, uma empresa na Estônia, quer dizer que você tem acesso a todo o mercado europeu. Na Europa, na União Europeia, você tem livre circulação de mercadorias, serviços, capital. Então, você vai ter acesso para o maior mercado econômico que existe. Só abrindo empresa em um local. E você pode fazer isso sem ir fisicamente na Estônia. O que a Estônia fez? Criou um programa que se chama e-Residency. Então, você pode, online, digitalmente, à distância, fazer o processo de tirar o cartão e-Residency, que significa residência eletrônica. Não é residência física, você não pode, com esse cartão, ir e morar na Estônia. Você pode usar esse cartão para abrir a sua empresa, para gerenciar a sua empresa à distância. Essa é a ideia principal. Então, todo esse processo de tirar o cartão demora algumas semanas. Então, é rápido. Claro que tem a parte também de tomada de decisão, você manda a sua aplicação e não é todo mundo que aceita. Então, eles vão avaliar o seu perfil, a sua empresa. Então, esse é o primeiro passo. Você tira o cartão, dá para buscar o cartão em São Paulo. Então, essa parte dura mais ou menos algumas semanas, 3 semanas, até máximo 8 semanas. E depois disso, você tem esse cartão, você mesmo, na internet, abre a sua empresa. Isso é feito em poucos dias. E depois disso, você precisa de uma assessoria na Estônia para... tem 2 obrigações. Você precisa de endereço legal na Estônia, como não residente da Estônia, e também contact person, pessoa de contato. Então, essas são as obrigações. O resto você pode cuidar do jeito que quiser. Então, você precisa contratar essa empresa na Estônia para ser o seu endereço legal e pessoa de contato. Então, e você tem a sua empresa. A partir daí, você consegue operar uma empresa na Europa à distância do Brasil mesmo. Você não precisa ir morar na Europa para isso. Não sei se é todo tipo de negócio que vai ser possível com esse cartão, com esse processo, mas com certeza, assim, os tipos de negócio mais fáceis são os negócios digitais, consultoria, agência de marketing, uma plataforma, tipo software, todo tipo de startup. Então, tudo isso onde você não precisa de presença física, é o mais fácil. Só que também pode usar para e-commerce. Você pode vender para o mercado europeu produtos, pode fazer isso através do dropshipping, armazenagem em algum país da Europa. Então, tem que ver exatamente como fazer. E também exportação, importação. Facilita muito ter a empresa europeia, porque as empresas europeias
para você fazer parceria com empresas europeias, eles normalmente elas exigem nota com VAT. VAT é imposto, VAT, Value Added Tax, imposto agregado. Então, VAT é algo que precisa nas notas que você emite na Europa. E a maioria das empresas europeias nem querem fazer negócio com você se você não tem essa possibilidade, porque dificulta muito a contabilidade delas. Então, tem vários benefícios em ter uma empresa na Estônia. Sim, perfeito. Então, assim, eu já ia fazer uma outra pergunta, mas você já acabou respondendo as questões do digital, empresas de consultoria, enfim. Quando a gente fala de um segmento que o Brasil, a gente fala do agronegócio, que é a questão de grãos, a questão de alimentação, o seu país, ele tem possibilidades para esse segmento também, ou a cultura lá já é disseminada, não precisa dessas matérias-primas? Agronegócio? Eu sei semente. que não é um dos setores mais fortes da Estônia. Os setores mais fortes da Estônia são, com certeza, tecnologia, energia limpa, que é um setor bem forte, madeira, tem esse tipo de negócio. Agronegócio não é tão forte assim, mas eu não digo que não existe oportunidade, com certeza existe, é importante, mas não é um dos setores mais fortes, não. Não, perfeito. Quando a gente fala na questão de benefício, você sabe quais seriam os benefícios de eu ter uma empresa na Estônia? Eu sei que você já comentou que é uma porta de entrada, mas enfim, mas para começar, dentro da Estônia, tem algum, na sua visão, qual seria a diferença do empresário brasileiro para o empresário da Estônia? Culturalmente? Culturalmente. Tá. Ok, então eu posso também falar de outros benefícios, mas culturalmente falando, estoniano, na Estônia, o nível da educação é muito alto. Então, qualquer mão de obra, qualquer parceiro que você conseguir na Estônia vai ter assim um nível de educação alto. Estoniano é confiável. Se ele fala para você que vai te encontrar às 14 horas, ele vai te encontrar às 14 horas. Então, tem muita estabilidade. O governo reflete o povo estoniano nesse sentido, que é um povo estável, confiável, transparente. Não tem essa coisa de, talvez. Não, se não pode, fala que não. Se pode, fala que sim. Não tem assim, talvez, que tem muito na cultura brasileira. O Brasil. Não gosta de falar não, mesmo sabendo que é não. Então, você não vai ficar nessas dúvidas. Se vai acontecer negócio, vai acontecer negócio. Se não vai acontecer, você vai saber. Você não vai ficar esperando para saber. Então, eu acho que é muito mais transparente. Você sabe o que está acontecendo. No Brasil, você fica nessa dúvida se vai rolar ou não vai rolar. Eu diria que essa é a diferença cultural. Mas os benefícios, assim, com custo acessível, é muito mais barato você abrir uma empresa, gerenciar uma empresa na Estônia do que na maioria dos países europeus. Quem abre a empresa na Estônia não são só não europeus, são também alemães, austríacos, assim, dos países que você nem imagina, porque Estônia não é burocrático, tudo acontece rápido, você sabe já no início o que tem que fazer, então tem transparência. E também os impostos são muito
favoráveis. Você não paga imposto se você não distribui os lucros. Se você reinveste ou deixa na sua empresa o dinheiro, você não paga imposto. Você só paga quando tira dinheiro da empresa. E também, nesse caso, seria 20%. Então, assim, você sabe quanto pagaria. Não vai ter surpresa no final do mês, no final do ano. Você sabe exatamente quanto paga imposto. Então, tem vários benefícios. Voltando um pouquinho, né? Além do brasileiro não saber falar não, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar o não. Porque Tá. quando recebe um não, parece que é uma coisa de outro planeta. Não, não. O não é simplesmente uma questão limitante. Ó, não quero fazer negócio, ponto. Fica insistindo. Então, o brasileiro, eu tenho essa percepção que ele tem essa dificuldade do entender quando é viável, quando não é viável, enfim, mas isso é bem comum do que você falou mesmo. O Marili, na questão de distância, né, assim, mesmo eu estando longe, enfim, você falou das questões de ter alguém lá de confiança para representar a sua empresa, né? Assim, falando um pouquinho da prática, e se é que você conhece alguém que já faz negócio com o Brasil, a gente te dou o direito de não falar o nome da empresa, que eu acho que faz todo sentido, tá? As questões de sigilo, eu sou totalmente a favor, eu não acho que não tem que expor, tá? Mas, assim, dentro de um contexto que você percebeu, quais são esses desafios de fazer a gestão tudo de forma a distância, de você fazer a gestão na prática, as questões de envolvimento com o financeiro, né? Eu não vou falar nem dinheiro, mas enfim, né? O lucro que eu tenho das atividades que eu tenho na Estônia, tive lucro, paguei o meu imposto, aí sobrou, né, que a gente chama do lucro líquido. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu tenho que investir na Europa, eu posso trazer para o Brasil, pagando imposto, tudo de uma forma legalizada. Você poderia dar um panorama de como que acontece isso? Tá, então vamos falar primeiro do dinheiro. Sim, você pode trazer para o Brasil quanto dinheiro você quiser. Não precisa deixar tudo na Europa. Mas você tem que cuidar bem com a receita daqui, do Brasil. Sim, sim. Então, tudo tem que declarar. E importante nesses negócios internacionais, importante ter um contador que entenda impostos internacionais. Então, sim, na Estônia você não paga, se não tira da empresa, você não paga impostos lá, só que no Brasil tem que pagar assim que você recebe esse dinheiro, então tem que cuidar disso. E outra coisa, assim, de desafios é que ainda tem empresas que querem abrir uma conta bancária em banco tradicional, sendo empresa estoniana. Só que sendo não residente, os bancos tradicionais ainda desconfiam. Então, mesmo dando essa oportunidade de abrir a conta, às vezes pedem para você viajar para a Estônia, para te conhecer pessoalmente. Então, isso ainda acontece. Os bancos tradicionais ainda são mais desconfiados nesse sentido. Então, eu diria que se você é uma empresa que precisa de banco tradicional, pode ser um pouco mais difícil. Mas existem os fintechs, vários, na Europa. Não precisa, e nesse caso também, não precisa de banco da Estônia. Pode também abrir um banco em outro país da Europa. Você tem essa abertura. Então, acho que essas duas questões. Tem que saber como declarar certinho o seu dinheiro aqui no Brasil, pagar os impostos aqui. Então, para isso, o contador internacional é interessante.
E também, se você precisa de banco tradicional, tem que só saber que pode ser um pouco mais difícil. Mas você pode ter conta na Europa, só que com fintech, ou, um banco digital. Sim. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, sempre quando você for fazer qualquer tipo de negócio, seja com outros países, é sempre importante ter um profissional que entenda das questões econômicas, questões comerciais, para quê? Para que você não seja prejudicado, para que você não prejudique o país e que você também não prejudique o seu país de origem. Então, é de extrema importância que a gente faça essas transações financeiras, enfim, econômicas, com base na legalidade, né? Isso. Eu acho que os bancos tradicionais da Estônia, eles estão de forma correta, né, de proteger o patrimônio, de proteger em relação a dinheiro, de onde vem, para onde vai, porque veio. Então, eu acho que faz todo sentido e não estão errados. Uhum. Pode Também falar, só queria desculpa. falar que, então, só para quem está pensando em um paraíso fiscal da Estônia, tem que cuidar também, que como a gente falou, tem que fazer tudo de maneira legal e sempre tem auditorias. O governo da Estônia faz auditoria frequente das empresas que foram abertas com e-residency. Então, não é que vai abrir negócio, não paga imposto e faz coisa errada. Não, vai acontecer auditorias o tempo todo. Então, só para o pessoal saber disso. Para deixar, a gente fala no Brasil assim, para deixar muito claro, assim, se você quiser usar a Estônia para fazer coisa errada, é melhor procurar outro país, porque a Estônia ela está totalmente preparada por essas questões fiscais, tributárias, né? Então, que você, seja quem for o empresário, não perca tempo de ir para a Estônia, porque a gente já conversou sobre isso, que eles têm um papel muito ativo dessas questões do dinheiro, de onde veio, para onde vai, por que o dinheiro está entrando lá e assim por diante. Então, sim, fiquem espertos. Então, é melhor você procurar outro caminho. Não que eu esteja aqui falando para ir para outro país, mas se você tiver essa má intenção, não comece pela Estônia. Porque eu já li, pesquisei bastante, vocês são muito sérios em relação a essa questão do dinheiro, eu acho que como qualquer país deveria ser. O Marili, a gente fala muito nas questões, né, de armadilhas, né, não, assim, não, mas quais são os entraves, as dificuldades no dia a dia de uma empresa, mesmo ela sendo digital, né? Quais são, assim, as dificuldades? Exemplo, às vezes logística, um certo período do ano, questão de frio, de chuva. Só faz uma ilustração assim, quais as dificuldades? Exemplo, tal país a gente não tem muita balança comercial, a gente não tem muito contato com tal país, só para a gente entender um pouco, para passar a informação para as pessoas que assistirem e não ficarem com dúvida, né? É claro que depois pode entrar em contato com você, eu estou passando todos os seus contatos aqui, mas só para a gente entender um pouquinho. Então, eu não... Assim, eu acho que a operação da empresa em si vai ser fácil, vai ser simples, vai ser transparente. Então, eu acho que nesse quesito não tem tanto problema. O problema, eu acho que um brasileiro pode enfrentar é o idioma. Porque, pelo que eu percebo, não são tantos brasileiros que falam inglês. E não é todo europeu que fala inglês. Então, eu acho que a questão do idioma pode ser um
obstáculo. Mesmo para você fechar parcerias, conseguir fornecedores, distribuidores, revendedores, o que for. Então, o idioma, eu diria que, honestamente, e entender as diferenças culturais também. Você perguntou sobre como é empresário estoniano, como é empresário brasileiro, mas se você faz negócio na Europa, todo país tem seu próprio idioma, sua própria cultura, é incrível, assim. Se você acha que começa a entender como o estoniano faz negócio, e daí abre, e daí quer trabalhar com os belgas, franceses, vai entender que, meu Deus, tudo é diferente. Tudo, de repente, funciona de maneira diferente. Então, a Europa é um mercado aberto, você pode vender em todo lugar, só que tem que lembrar as diferenças culturais e pensar no idioma, como você vai lidar com o idioma também. Entendi. Acho que isso acontece de vice-versa, né? As dificuldades que vocês da Estônia, quando vêm para um outro país, você tem essas dificuldades, e como qualquer outro país que vai para a Estônia tem essas dificuldades também. Sim, né? com certeza. Agora vamos falar da questão de parceria, network, enfim, né? Como que você visualiza essa questão da pessoa que depois que assistir esse podcast falou assim, olha, despertou um negócio bem interessante, e eu quero fazer negócio, como que eu começo, com quem eu falo, né? As pessoas são de fácil acesso, o que eu falo assim, né? A gente conversar, ver possibilidade, fazer uma negociação ganha-ganha, onde os dois ganham. Como que são essas tratativas de parcerias e networking? Tá, então tem vários caminhos. Um caminho seria participar de algum evento na Estônia, em outro país europeu. No início desse podcast, eu falei da empresa estoniana que agora firmou um acordo de entendimento com o governo do Rio Grande do Sul. Começou exatamente assim. Os representantes do governo do Rio Grande do Sul foram para um evento para um evento que tem a ver com cybersecurity, como que é? Cibersegurança. Cibersegurança, isso. Teve uma conferência que aconteceu na Estônia e os representantes do governo foram para aquele evento, conversaram até com o presidente da Estônia. Então, é assim que começou o networking. Então, o engraçado é que o brasileiro não imagina que na Estônia, na Finlândia, nessas culturas, todo mundo é igual. Tipo, você consegue ter acesso ao presidente da Estônia, presidente da Finlândia. Tem, assim, bilionários na Estônia que você nunca imaginaria. Você vai encontrar em um evento, você nunca vai imaginar que é um bilionário. Todo mundo se trata um ao outro de maneira igual. Você pode conversar com as pessoas que você quiser. Então, ir pessoalmente nos eventos, nas conferências, eventos grandes, assim, é muito interessante nesse sentido. Você ter essa experiência. Mas se você não puder, também dá para ficar de olho nas viagens que o próprio governo da Estônia faz aqui no Brasil. Pelo menos uma vez por ano. Eu sei que o próprio programa de e-residency faz roadshow aqui no Brasil, vai para várias cidades. Então, dá para ficar de olho no LinkedIn deles para saber quando exatamente, para daí, pessoalmente, ir conversando. E também o programa e-residency tem uma comunidade. Então, você vira residente e você vai ter acesso a uma comunidade de milhares de empreendedores que fazem parte dessa comunidade. Então, tem, assim,
tem muita abertura, pelo menos na Estônia, na cultura estoniana, você fazer parceria, pelo menos conversar pelo LinkedIn. Eu acho que LinkedIn é um lugar muito bom também para mandar mensagem para, literalmente, presidente da Estônia, se quiser. Não sei se vai receber resposta, mas tem muito mais probabilidade, muito mais chance de você conseguir uma resposta do que aqui no Brasil, com certeza. Sim. Então, ir conversando com as pessoas, participando dos eventos, até tem eventos digitais também. Então, ficar de olho. Eu acho que o lugar certo para isso é LinkedIn, ver o que acontece digitalmente ou pessoalmente. E participar. Eu acho que o brasileiro ainda ele não tem essa percepção da realidade do que é o LinkedIn, né? Ah, é? Ah, não sabia. Não tem. Não tem. Tá. Ele não tem. Ele fica muito mais tempo em Facebook, Instagram e não vê a possibilidade que é uma rede social de negócio. A gente se encontrou lá, a gente se conheceu lá. Exatamente. Então, assim, é um bom exemplo, né? Então, aproveitem, brasileiros. Aproveitem o LinkedIn. Aproveite isso. O convite. Eu praticamente estou no LinkedIn desde 2010. Então, assim, fiz muito negócio dentro do LinkedIn, conheci muita gente, conheço muita gente, enfim. Deveria usar mais, eu devo passar em média por dia umas 3, 4 horas por dia no LinkedIn. E eu acho pouco, eu deveria ficar mais. Porque ali é um canal de a intenção das pessoas estarem dentro do LinkedIn para fazer negócio. Exatamente. Simples, né? E o seu povo da Estônia usa muito o LinkedIn? Sim, usa. É bem ativo. Tudo isso, e-residency que falei, Startup Estônia também, vários programas usam LinkedIn. E também as pessoas que trabalham nessas organizações também usam. Não, o estoniano é bem ativo no LinkedIn. Na Europa também, ali aos redores. Sim, outros países também, sim. Tá. O Merily, vamos falar um pouquinho para a gente não tomar muito seu tempo também. Enfim, hoje, qual que seria a dica prática da Marily para começar agora a fazer um negócio, internacionalizar o meu negócio, conselhos práticos, por que começar, quais são os, vamos dizer assim, no ponto de vista da Marily, quais seriam os negócios que tenham mais facilidade que outro, enfim, no seu ponto de vista? Então, a primeira coisa que eu faria, o primeiro passo, com certeza, pesquisar sobre a Estônia. E daí você vai já se animar demais, conhecendo tudo, todas as possibilidades, tudo que é legal na Estônia, você vai gostar. Então, já pesquise, em particular, o programa e-residency. Se você tem uma startup, tem também, dá para pedir um visto de startup. Nesse caso, os fundadores podem morar na Estônia. Então, tem, assim, para investidores, por que investir na Estônia, de que jeito, como startup, como usar e-residency para captar investimento para a sua startup, como participar das aceleradoras na Estônia. Então, tem, assim, um mundo vasto de oportunidades que você nem imagina. Então, eu pesquisaria sobre isso, usaria ChatGPT para falar do próprio negócio. Então, que negócio você tem, explicar para ChatGPT e falar, ok, como a abertura da empresa na Estônia pode me ajudar, quais são meus caminhos, converse com o ChatGPT sobre isso também. E, claro, uma assessoria na Estônia é muito útil, porque eu vou agora falar do exemplo que contei para você dos brasileiros. Então, empresários brasileiros entraram em contato comigo faz agora 3 anos, falaram, queremos abrir empresa na Estônia. E daí, quando me falaram que presta serviços
físicos, eu pensei, eu 3 anos atrás pensei, não é o perfil para abrir empresa na Estônia. E 3 anos depois, conversei com eles e falaram para mim, sim, abrir a empresa na Estônia, estão prestando serviços físicos na Europa toda, nunca foram para a Estônia, usam subcontratação em vários países na Europa para prestar os serviços. E o negócio está tão bom que nem querem divulgar. Então, é tipo um perfil que eu teria falado, não faz sentido para abrir empresa remotamente. Então, sempre, qualquer for o seu negócio, pelo menos pesquise, pelo menos faça uma chamada com assessoria na Estônia, que trabalha com isso. Eu posso indicar, eu sempre trabalho com uma empresa, uma assessoria, então eu posso indicar para vocês. Então, é isso que eu faria. Primeiro, pesquise sobre a Estônia, depois pesquise sobre o seu negócio, o que daria para fazer, e depois marque uma chamada com essa assessoria. Ou pode chamar você também aqui, que isso. Eu estou deixando os contatos, né? Aqui isso. Também tem o canal da Marily, que ela fala sobre a Estônia, alguns países, enfim, né? Isso. Então, faz todo sentido. Ô Marily, agora vamos contar um pouquinho do cotidiano para a gente entender como que seria o país, enfim. Você tem ido muito à Estônia? Eu só fui uma vez desde que me mudei para o Brasil. Eu fui em 2023. Então, não fui muitas vezes, não. Nos 10 anos que estou aqui no Brasil, só uma vez. Entendi. Sim. Muito bem. Mas, enfim, eu acho que faz todo sentido. Eu sinceramente, eu fiquei muito admirado pelo país. Eu fiquei muito admirado porque é comum que as pessoas falem assim, vamos... Quando a gente fala de outros países, vamos à Espanha, Itália, enfim, né? E aí acaba esquecendo que os outros países, mesmo que eles sejam menores, eles têm histórico, eles têm tecnologia, eles se desenvolvem, né? Eu até fiz uma pesquisa, mas assim, a história do aplicativo, nossa, eu estava com ele na cabeça aqui agora, que falam que ele foi criado no Skype. Isso. Uma parte dele parece que foi criada no Skype, ou ele foi criado... Os fundadores são estonianos. Muito bom. Não, então, falando nesse assunto, eu não sei se vocês, o público conhece, mas, por exemplo, o Wise, sabe o que era TransferWise antes, de transferência internacional de dinheiro, também é estoniano. E, na verdade, a Estônia tem o maior número de unicórnios, startups de mais de 1 bilhão, na Europa, por capita, sabe, para o número de pessoas. Então, maior número de unicórnios, maior número de investimentos captados. Então, é um ecossistema muito forte para startups. Por isso que eu falo, se você é uma startup, pesquise sobre a Estônia, porque você pode até morar na Estônia, tem visto de startup, fundador de startup, então tem umas oportunidades incríveis. E mesmo com e-residence, se você não quer morar na Estônia, você consegue captar investimento na Estônia. Então é um ecossistema muito forte para startups, em particular. Sim. Muito, muito, muito bom. Marily, agradeço o seu tempo, agradeço a conversa. Já fica aqui o agradecimento de todos os ouvintes e vamos fomentar os negócios na Estônia. Vamos fomentar. Muito obrigada. Eu agradeço, viu? Obrigado. Até uma próxima.
Até. Tá? Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.